Caiu em Foz do Iguaçu em 2020. Aqui é para completar os termos que estão nesses espaços. O termo X é utilizado para agentes químicos que são aplicados sobre superfícies inanimadas, como tampos e equipamentos odontológicos. O termo Y se refere a agentes antimicrobianos aplicados em tecidos vivos, ou seja, superfície inanimada, outro, tecido vivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Vamos às alternativas. A. Antisséptico e desinfetante. Será que o antisséptico é para a superfície inanimada e o desinfetante para tecido vivo? B. Desinfetante e antisséptico. C. Esterilizante e tuberculida. D. Tuberculida e esterilizante. Ou E. Fungicida e esporicida. Vamos lá para as explicações. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é uma desinfecção. É uma palavra que está na moda, né? Desinfecção. Vamos desinfetar isso, aquilo. Então, desinfecção é um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos possíveis de causar doença de objetos inanimados e superfícies, exceto esporo bacteriano. Desinfecção, então, é para a superfície inanimada ou objetos inanimadas. É um processo físico ou através de produtos químicos que eliminam a maioria dos micro-organismos, exceto os esporos bacterianos. Os desinfetantes podem ser de 3 tipos: alto nível, nível intermediário ou baixo nível. Alto nível eliminam parte de esporos, porém não atingem o status de esterilizantes. E quais são eles? Glutaraldeído, ácido peracético. Já o nível intermediário, eles não agem sobre esporos, mas têm propriedade tuberculicida, fungicida e contra a forma de vida vegetativa. Exemplo dele: álcool 70, compostos iodados, os fenólicos, e o de baixo nível, que ele é bactericida, fungicida ou virucida. Alguns exemplos: hipoclorito a 0,2% e alguns quaternários de amônio, de primeira e de segunda geração. As características para um desinfetante ideal é aquele que apresenta um amplo espectro de ação, onde ele possa agir com o máximo possível contra vírus, bactérias, que ele seja tuberculicida, virucida, entre outros. É aquele que apresenta uma rápida ação. Ele deve apresentar uma compatibilidade tanto com o equipamento quanto os materiais, ou seja, ele não mancha o material, o instrumental, não provoque corrosão, não seja tóxico ou apresenta baixa toxicidade ocupacional ao paciente ou ao ambiente. Deve ser inodoro ou apresentar um odor agradável e também deve apresentar fácil descarte. Deve ser uma reutilização e uma vida útil prolongada. Deve ser resistência à matéria orgânica, ele não deve fixar a matéria orgânica, porque se ele fixar a matéria orgânica, não vai conseguir a esterilização, senão vai formar aquele biofilme, que não é o ideal. Ele deve ser monitorável, né, através de recurso para reuso seguro da solução, que são aquelas fitas, né, principalmente no ácido peracético, né, onde a gente vai ver a eficácia desse produto ao longo do tempo. Deve ser estável, deve ser rentável, deve ser de fácil enxágue e um custo-benefício bom. Essas são as qualidades de um desinfetante ideal. Um outro conceito importantíssimo: antisepsia. O que seria antisepsia? É a eliminação de micro-organismos da pele, mucosa ou tecidos vivos a partir do uso de substâncias microbiocidas ou microbiostáticas. Então, antisepsia se refere a tecidos vivos. E asepsia? O que é asepsia?
Asepsia é um conjunto de ações ou métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície. Então, temos 3 conceitos importantes: desinfecção, antisepsia e asepsia. São conceitos que devem ser estudados porque cai muito e é uma coisa que confunde muito as pessoas. Tornando, então, a questão, o termo X é utilizado para agentes químicos que são aplicados sobre superfícies inanimadas, como tampos e equipamentos odontológicos. Antisséptico é para tecido vivo. Esterilizante, nós não vamos esterilizar um equipamento odontológico, um tampo, né? Tuberculicida também não, fungicida também não. Então, o termo desinfetante, porque alguns desinfetantes, eles vão agir sobre, alguns desinfetantes são tuberculicidas e fungicidas. Então, o termo desinfetante